Olá, eu sou a professora Marília Lisboa e nós vamos falar sobre a questão agrária no Brasil. Vamos lá? Nesse tópico, a gente vai discutir sobre os conflitos agrários no Brasil e como que a estrutura fundiária desigual foi pressuposto para a má distribuição e, consequentemente, para esses conflitos. Para que a gente comece a entender a questão agrária no país, a gente precisa começar a analisar como que essa má distribuição de terras no país advém desde o período colonial. Dá uma olhada nessa tela aí. As Seis Marias, em 1530 a 1820, foi a doação dos grandes lotes de terras que foram destinadas aos cultivos para a exportação, que a gente conhece também como plantations. As leis de terras, em 1850, extinguiu o acesso à terra pela posse, que seria a vinda dos imigrantes. Até que em 1964, no governo de João Goulart, ele começaria a estabelecer os direitos dos trabalhadores rurais e a criação do Fundo Rural. O Estatuto da Terra, também criado nesse ano, foi um instrumento que começou a fazer a viabilização da reforma agrária e começou a estabelecer algum cadastramento dos imóveis rurais que foi baseado no módulo rural que foi fixado para cada região. Então, a gente tem alguns módulos rurais que são algumas regrinhas de como que os territórios são classificados. Esses módulos rurais são os minifúndios, que são as propriedades rurais de menor que o módulo fiscal, no caso. As pequenas propriedades, que é as áreas entre 1 e 4 módulos fiscais, as médias propriedades, as áreas entre 4 e 15 módulos fiscais, e as grandes propriedades, que são as áreas superiores a 15 módulos fiscais. Vale lembrar que o módulo fiscal é uma unidade de medida dessas terras que hoje, que é fixado pelo INCRA, que está em vigor, vai fazer essa medida em hectares. Então, os hectares, que são as medidas de territórios das terras, são os chamados módulos fiscais. A gente também tem os latifúndios por exploração, que são os latifúndios improdutivos, e os latifúndios por dimensão, que são superiores a 600 módulos rurais, que são independentes dos tipos e das características da produção que são desenvolvidas nelas, por exemplo, as agroindústrias. Então, após essa classificação, das divisões das terras, a gente vai ver como que a distribuição das terras no Brasil, ela sempre esteve desigual. Quando nós vamos analisar a estrutura fundiária brasileira, a gente tem esse dado aí do INCRA, em 2003, que vamos falar um pouquinho. Nós temos dois gráficos em pizza que são comparados. O primeiro são os estabelecimentos rurais em porcento e a área ocupada também em porcento, Então, 1,6% dos estabelecimentos rurais, que é o que está em preto, ocupa 43,8% de todo o território. Então, isso quer dizer que 1% dos estabelecimentos ocupa quase metade da área. Então, a gente pode ver aí a clara discrepância da distribuição fundiária no país. Após nós entendermos a discrepância da produção rural, a gente pode ver a questão da produção no país. E vamos dar uma olhada no outro gráfico. A agricultura camponesa, ela corresponde por 74% da produção do país, enquanto que o agronegócio representa 26%. E a gente pode ver aí na barrinha amarela que a agricultura camponesa, que representa a maior parte de produção, de mão de obra, obtém apenas 14% do crédito e o agronegócio possui 86% do crédito. Então, a gente pode ver a discrepância entre produção, porque o agronegócio está voltado para exportação e a agricultura camponesa está voltada para a importação. Então, essa discrepância dos créditos é muito visível. Depois da gente ter dado uma breve analisada nesses dois gráficos em relação à distribuição da terra e também a questão da produção, a gente pode ver que essa conjuntura ela é claramente mantenedora dos privilégios das grandes empresas, dos grandes fazendeiros e vai excluindo cada vez mais as classes que não possuem direitos.
que nossas famílias chegou nessas terras já tem mais de 20 anos. E a gente cultivou as terras, plantou nela, e a mulher da gente pariu nessas terras. Agora a gente não pode deixar as terras só porque apareceu uns donos vindo não sei da onde, trazendo um papel do cartório e dizendo que as terras é dele. É isso que eu queria dizer, senhor doutor. A gente confia no senhor, mas se a justiça decidir que a gente deve deixar as terras, a gente morre, mas não deixa não. Se acalme, Felício. Respeite o governador. Doutor Paulo. A gente tem que gritar. Gritar com o quê? Com o que sobrar da gente, com os ossos, com tudo. Então, alguns personagens entram nessa questão como personagens da luta pela terra. Os conflitos de terras estão muito mais concentrados na região norte do país devido à frente de expansão do agronegócio. Então, quando a gente vai começar a ver alguns relatórios, por exemplo, a CPT, esses relatórios são importantes para que a gente comece a entender a conjuntura da desigualdade da distribuição e alguns conflitos por relações trabalhistas, por trabalho escravo, por acesso à água, por acesso à terra e por muitas outras motivações que são registradas por essa instituição. Eu vejo que o fazendeiro, ele mantém trabalho escravo, se ele for pego, ele paga, né? Os trabalhadores. Paga o que ele realmente já devia. Porque nisso, de fato, tem avançado nesse pagamento, né? E se ele nunca for pego, ele não paga. Então uma prática altamente rentável. Até hoje ninguém foi para a cadeia, ninguém foi condenado à prisão. Houve 5 condenações, 3 delas transformadas em penas de interesse coletivo, doação de cestas básicas em instituições beneficentes. Ninguém teve a sua terra confiscada, terra instrumento de crime. Alguns poucos tiveram até o momento que pagar indenizações por danos morais, coisa excelente, em valor ainda insuficiente. Alguns poucos, 190 parece atualmente, tiveram seu nome inscrito numa lista suja que proíbe o seu acesso a financiamentos públicos subsidiados ou a licitações públicas. Excelente. Mas o que é isso em relação ao crime cometido, que é um atentado à dignidade fundamental humana? De fato, o trabalho escravo é um sequestro, né? Você pega, tira o indivíduo da sua vida cotidiana, o obriga a trabalhar, né? O obriga a quê? O obriga a expedir a única coisa que ele tem, que é a sua força de trabalho, para que eu, fazendeiro, tenha riqueza, não é? E sem a conclusão desse trabalho, ou seja, sem que a riqueza não esteja no meu bolso, eu não te liberto. O que é que o sequestrador faz? Ele pega o indivíduo, que ele não precisa da sua força de trabalho, porque ele já utilizou a de outro para ter o dinheiro na sua conta, porque o sequestrador é o filho da elite. Então ele não precisa expedir a sua força de trabalho, porque ele já utilizou a de outro. E o sequestrador só o liberta quando ele entrega a riqueza na mão do sequestrador. Não é isso? Agora, aí tu tem casos, inclusive de mortes de crianças, dentro de fazenda de trabalho escravo, e a pena é de 2 a 8 anos. Eu não lembro agora a pena de sequestro, mas ela é muito mais rigorosa. E a diferença é muito pouca.
Na verdade, a diferença qual é? A diferença é, são filhos, eu gosto muito de dizer, são filhos da senzala, que sequestram a elite, e do outro lado são filhos da elite que sequestram filhos da senzala. Hoje, então, esse mesmo latifúndio e esses mesmos latifundiários se transvestiram, mudaram de roupa e aparecem como agronegócio. O nome não podia ser mais adequado para uma nova fase, mas tem atrás a concentração da propriedade, tem atrás a devastação do meio ambiente e também a continuação da opressão. Então, alguns personagens a gente precisa começar a entender para que a gente comece a analisar de uma forma maior essa questão da terra. A gente tem a Comissão Pastoral da Terra, que é uma comunidade religiosa que faz o registro desses conflitos e faz uns relatórios anuais. Você pode dar uma olhada no site da CPT. A gente possui alguns movimentos sociais, como o movimento do Sem Terra, o movimento dos Exigidos por Barragens e muitos outros que são muito contundentes nessa questão da luta pela terra. Quando a gente vai falar em 2019, né, os conflitos de terra registrados pela CPT ultrapassam os 1.800 conflitos, e a grande parte deles na região norte, o que é claramente um retrato dessa distribuição desigual e da grande estrutura que é arquitetada para que as pessoas mais pobres sejam cada vez mais excluídas do acesso à terra. A gente pode observar um dos casos mais emblemáticos nessas questões das lutas fundiárias. Em 1996, 21 trabalhadores rurais foram mortos enquanto faziam uma ocupação na chamada Curva do S, né, que a gente conhece como também Massacre do Eldorado dos Carajás. O que me motivou a entrar é porque eu sou filho de agricultor. Meu pai não tem como me dar mais um pedaço de terra, não tinha mais terra. Eu pensava que eu ganhasse uma terra, eu ia fazer o que vocês estão vendo aqui. Estou trabalhando, estou conseguindo o dia a dia, bem melhor do que na cidade. A gente sente que ele hoje não se torna aquela presa fácil de ser enganado pelos fazendeiros, pelos latifundiários e nem pelos seus empreiteiros, pelos gatos que tem dentro dessas fazendas. Por quê? Porque hoje ele já tem com que ele sobreviver a vida dele. Todos eles hoje aqui dentro têm com que sobreviver a vida. Ou bem, ou mais devagarzinho, mas ele tem com que sobreviver. Eu me lembro, meu pai morreu trabalhando para fazendeiro. E eu hoje tenho uma terra bem aqui, né? 5 alqueires de terra, cheio de piranha e piau, cromatá e tudo. E aí eu acho que para mim tá bom demais. Aí foi eu entro. Aí quando nós entramos, nós saímos na manifestação aí, diretamente a Belém. Essa manifestação nós saímos para Belém, para a conquista da terra, né? E aí quando nós chegamos na Curva do S, aí foi nós paramos. Aí então, quando o pessoal acampou ali na Curva do S, para eles foi a oportunidade, a polícia estava aguardando uma oportunidade para dar uma espécie assim de recado para o Movimento Sem Terra, né? Provar que aqui eles sempre mandaram a seu jeito e a seu modo, na proteção do latifúndio e na repressão de qualquer tipo de organização dos trabalhadores. E aí nós ocupamos a estrada.
E aí quando demos fé que não, aí começou a chegar um batalhão de polícia aqui do lado de Paropeba. Aí chegou outro do lado de Marabá e um boi, atravessaram um boi numa carreta lá no meio. E aí foi quando foi um pedaço, aí começou a briga, né? A confusão lá. E vai a polícia já atirou logo num companheiro, que era o companheiro surdo, foi o primeiro que a polícia matou, né? E aí por diante ele já foi tiro. Então, o que aconteceu? O pelotão que chegou, comandado pelo coronel Pantoja, ele já chegou atirando e já atingiu algumas pessoas, e inclusive entre elas o Mudim, o Amâncio, que caiu ali mesmo. Então o pessoal recuou, mas quando viu que alguns companheiros já estavam feridos, ficaram para trás, entre eles o Mudim caído, o Amâncio, eles resolveram então se reunirem com pedaços de pau que tinha na mão e ir para cima da polícia para forçar um recuo da polícia para então resgatar o corpo daqueles que ficaram feridos para trás. É nesse momento aí que o cinegrafista consegue filmar. Que é essa imagem que aparece, que apareceu milhares de vezes, e se vende essa imagem que primeiro o sem terra é que atiraram, ou que seja pedras ou paus, e aparece no meio um tiro de um único tiro de um revólver na direção dos policiais. Não mata os outros não! Eu tô procurando minha filha também. A criança, fica aqui! Cadê meu marido? Ai, eu tô aqui, pelo amor de Deus. Mostra o braço, cadê a mãe? Muito caído, morto. Caía que nunca vi um dizer desse jeito assim, me acuda. Dos que estavam perto de mim, era a bala bater e já caía pronto. E o sangão saía escorrendo na beira da pista, no meio da pista. E miolo de cabeça de gente e tudo. Eu levei um tiro de raspão na mão e levei uma pancada nas costas que deu uma danificada na minha coluna. Tem uma história de um gaúcho, o apelido dele era Gaúcho. Ele tinha um botequinho lá em Curionópolis. E tinha um policial que sempre bebia lá no boteco dele, não pagava, geralmente é assim, eles bebem, não pagam, tal, para fazer média. E ele entrou também, ingressou no movimento. E ele estava lá na Curva do S. E ele foi um dos que levou vários tiros nas pernas, e ele não pôde correr, ele ficou lá na beira da estrada. E quando o pessoal veio, os policiais executando quem ficou na beira da estrada, ele era um deles. Para minha felicidade, o comandante de Paraupeba foi quem me ajudou a salvar. Porque a polícia de Marabá já estava com um fuzil no meio da minha testa para me matar, achando que eu era um dos líderes do movimento sem terra. Aí o tenente Jorge pegou e falou: rapaz, não mata esse homem aí não tem nada a ver com isso aí. Eu nunca pensei que aquilo ali ia ser uma tragédia daquele jeito não, porque eu mesmo depois de atirado, eu peguei, foi 9 tiros ali dentro. Eu sou todo arrendado, na costa, nas pernas, no peito, por todo lado eu tenho tiro. Aí eu não aguentei mais correr, eu ia correr, mas não consegui correr, daí me pegaram e me levaram, me prenderam, me algemaram, aí me levaram para dentro de um ônibus, aí eu fiquei lá. Aí eu tô bem nessa hora, né? Abri os olhos, assim, meio ruim assim, mas eu dei conta de abrir. Mas foi só isso que isso aqui tava assim, caído pra fora. Né? Aí eu saí, assim no meio, assim. E bala comendo. Dos lados.
Rapaz, eles falam que foi 19, né, que morreu. Mas ali foi muita gente. Ali não foi só 19 pessoas. Ali foram muito mais. Mas a gente, é aquela história. É o que a gente viu, né? Por que você acha que foi mais? É porque não podia, meu amigo. No tiroteio daquele ali não tinha como morrer só 19 pessoas, não. Um fogo cruzado daquele jeito ali. Grande parte das pessoas que estavam ali acampadas com o Movimento Sem Terra eram ex-garimpeiros, né, que tinham saído de Serra Pelada, que tinham saído de outros garimpos já falidos aqui na região. Eram peões do trecho, eram pessoas vítimas de trabalho escravo em fazendas, que não tinham qualquer laço, qualquer vínculo familiar. Então, uma dessas pessoas assassinada e o corpo dela ocultado, jamais alguém vai aparecer reivindicando, como tantos são assassinados aqui, e jamais alguém aparece reivindicando o corpo e ele é enterrado como indigente aí nos cemitérios das cidades, né? Então, há sem dúvida a possibilidade grande de que tenha havido outras mortes, os corpos podem ter sido desaparecidos e pode ter coincidido com pessoas que não tinham qualquer laço aqui na região. Calma! Ai, meu Deus do céu! Eu pego um policial, vou sair. Eu vou ficar aqui na porta, que eles podem deixar. Não vai entrar na porta, que eles podem deixar aqui. Eles podem, mas você está passando de mão. Peraí, deixa eu sair aqui. Repórter. Para, eu sou repórter. Tá bom, para. Para pra parar. Tá bom. Eu sou repórter. Pode sair. Precisa sair. Vem. Eu vou parar de fumar. Pronto. Só tem mulher e criança dentro, bicho. Só mulher e criança dentro. Só mulher e criança, avisa aí. Só tem mulher e criança lá, vem. Só mulher e criança Para, dentro. para. Só tem mulher e criança aí dentro. Só tem mulher e criança lá. Só tem mulher e criança. Para de atirar. Só tem mulher e criança. Só tem mulher e criança. Só tem mulher e criança lá dentro. Para. Só tem mulher e criança. Eles abriram a bala primeiro do que nós. Eles abriram a bala. Para, por favor, para, gente. Para, pelo amor de Deus. Não tem nada não, não tem Cadê o comandante? Tem policial nosso baleado aí, morto também. Tem colega nosso morto aí, ó. Vamos lá filmar, vamos lá. Vai tirando de lá, cuidado. Peraí. Vamos lá. Fica em guarda aí que eu vou lá filmar. Vamos lá. Peraí que eu vou lá filmar. Filmar o quê? Não vai filmar. Tanto sangue, tanto pai de família morto, tanto pai de família pobre esperando por essa terra e o pessoal ali enganando. O próprio governo enganando, que estava negociando a terra. Eu estava armando, era tragédia para levar a polícia para matar eles. E eu vi uma cena muito triste, meu Deus, de um rapazinho que nós correu todo mundo e entrou dentro de uma casa. E a polícia invadiu a casa. Pegou um rapazinho bem novinho pelo cabelo junto com nós e saiu arrastando. Quando chegou lá na frente, bateu muito nele. E deram uma cacetada na cabeça dele, jogou no chão. E outro soldado chegou, levantou ele, e o outro soldado chegou e atirou no meio da testa dele. O rapazinho chamou Ziel. Uma coisa mais triste que eu não gosto nem de lembrar daquilo, meu Deus. Além de muitos outros que a gente pode observar, né? A gente pode também citar o massacre de Pau d'Arco, né? Que aconteceu mais recentemente. E muitos outros que, se a gente dá uma olhada nos relatórios anuais da CPT e na internet, a gente pode encontrar mais ainda.
Eu tenho uma sugestão de documentário para vocês que se chama Nas Terras do Bem Virá. Eu vou colocar o nomezinho aqui embaixo para que você assista e entenda essa conjuntura, que vai fazer uma análise bem minuciosa, né, dessas questões fundiárias. Essa foi a aula 3 e a gente começou a analisar como que a estrutura fundiária do Brasil é extremamente desigual e essa desigualdade vai causando conflitos de terra e esses conflitos são responsáveis pela morte de muitas famílias e exclusão e outros tipos de violência. Que, mais uma vez, vale destacar que os movimentos sociais pela luta pela terra são legítimos devido à conjuntura de distribuição agrária no país sempre ter sido desigual. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!